Seja bem-vindo para a quarta aula do nosso curso de ações. Esta é a aula onde iremos falar sobre análise técnica para ações. Eu sou Antônio Montiel, especialista em ações. Vamos lá para entender um pouquinho mais como é que funciona essa escola tão importante de análise. Bem, análise técnica ou grafista, né, é a mesma coisa, tá bom? São sinônimos. É o estudo do comportamento do mercado, principalmente através do uso de gráficos com o propósito de identificar tendências de preço. Tem gente que, no lugar desse identificar, usa prever tendências de preço, mas a gente não prevê, eu não tenho bola de cristal. Então, eu identifico a tendência. Tá? Então, puxa, se existe uma tendência de alta, né? Se a gente identifica uma tendência de alta, a gente tende a trabalhar comprado. Se existe uma tendência de baixa, por outro lado, a gente tende a trabalhar vendido. Tá bom? A gente vai falar mais sobre esse conceito, né, um pouquinho adiante nas próximas aulas. O princípio central dessa abordagem é que todas as informações relevantes, econômicas, políticas, empresariais, já estão refletidas no preço do ativo. Então, puxa, se lá no passado teve uma crise, uma coisa muito ruim, já impactou no preço do ativo. Se teve, né, por outro lado, uma notícia muito boa, também já foi no preço. Então a gente não precisa procurar saber o que aconteceu no passado, porque tudo impacta, tudo já está precificado. Esse é o fundamento principal da análise técnica, onde o preço desconta tudo, tá bom? Tudo que pode impactar no preço de uma ação já vai estar no seu preço, né? Portanto, ao estudar os movimentos históricos do preço, é possível identificar probabilidade sobre os seus movimentos futuros, tá bom? Na prática, o grafista observa elementos como tendência, suportes, resistências, padrões gráficos e indicadores técnicos. Esses elementos ajudam a identificar momentos mais favoráveis de entrada e saída do mercado. Em resumo, a análise técnica busca responder a três principais perguntas: qual a tendência do mercado? Está subindo, está caindo, está lateralizado, existem três tendências, tá bom? Para cima, para baixo e para o lado. Né? É importante dizer que sem tendência também é uma tendência. Onde os preços, onde estão os níveis importantes de preço, né? Puxa, suporte, resistências, compradores e vendedores, aonde que eles atuaram no passado e qual o melhor momento para operar. Será que agora é bom para comprar? Será que agora é bom para vender? Será que agora é bom para não fazer nada? Né? Então sempre você vai ter três situações aqui no mercado. Ou você vai ter um momento de compra, você vai ter um momento de venda, ou você vai ter um momento de não fazer nada. Né? Puxa, o que é o não fazer nada? Quando já deu uma oportunidade de compra e o preço já está. E aquela operação de compra está rolando, né? Ela está subindo. Ou então quando o mercado está lateralizado. Então é melhor eu esperar eu ter uma boa oportunidade para poder entrar no mercado. Tá? Muito bem. Tendência. A tendência representa a direção predominante do movimento de preços ao longo do tempo. Quando os preços estão formando topos e fundos cada vez mais altos, dizemos que o mercado está em uma tendência de alta. Quando formam topos e fundos cada vez mais baixos, o mercado está em tendência de baixa. Também pode haver períodos em que o preço se movimenta lateralmente sem uma direção clara. Tá bom? Vou mostrar um exemplo na prática para vocês, né? Olha aqui, a gente vê que neste momento, né, claramente a gente vê que o preço estava subindo nessa direção aqui. Ó, né? A gente vê ó, que ele vinha fazendo topos e fundos ó, sucessivamente maiores, tá vendo? Olha lá. Ele vinha desenvolvendo topos e fundos sucessivamente maiores, tá bom? Olha lá. O fundo cada vez mais alto, tá vendo? E o topo também, o que caracterizava uma tendência de alta. A partir desse momento aqui, ó, ele já fez um fundo mais baixo do que esse fundo aqui. Tá vendo? Então ele perdeu esse traçado dele de alta. Né? E ele vem fazendo nesse momento o que agora? Um traçado de baixa. Olha lá. Né? Ó, vendo? Ele vem fazendo o que? Máximas e mínimas sucessivamente menores. Então essa tendência de alta que ele tinha aqui, ó, foi eliminada. No curto prazo, ele está caindo, tá bom? Então a gente tem tendências, veja, de curto, médio e longo prazo. Montiel, se a gente olhar num prazo muito longo, lógico, isso daqui pode ser apenas uma correção dentro de um movimento maior, tá bom? Pode. Mas é por isso que, neste momento, no curto prazo, o mercado ele está caindo, mas ainda parece que há uma correção do movimento maior.
né? Mas a partir do momento que ele começa a fazer sucessivamente máximas e mínimas, né? Ou topos e fundos cada vez menores, aí sim a gente fala, opa, não é uma correção desse movimento, e sim é uma reversão de tendência e agora o preço passa a cair, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que identificar é a tendência. Qual que é a tendência nesse momento? Curto, médio e longo prazo. Tá? Puxa, eu quero que tudo seja alinhado para alta para eu poder comprar, né? Não quero comprar no momento assim, né? Aonde ele está caindo. Enfim, ele tem estrutura de baixa no curto prazo, máximas e mínimas sucessivamente menores. Não é o lugar onde eu quero estar comprado aqui nesse momento, tá bom? Depois nós temos suporte e resistência. Suporte é uma região de preços onde historicamente aparece mais interesse de compra. Quando o preço chega próximo desse nível, é comum que a pressão compradora aumente, dificultando novas quedas e muitas vezes provocando uma reação de alta. Então, suporte é sempre aquela região onde o preço fica barato e aonde geralmente se encontram compradores, tá bom? Por outro lado, resistência é o oposto do suporte. Trata-se de uma região onde existe maior pressão de venda, é uma região que fica caro. Quando os preços se aproximam desse nível, muitos investidores tendem a vender, o que pode impedir que o preço continue subindo. Quando a gente vem no nosso exemplo aqui, né, a gente vê que essa região aqui em cima, olha lá, foi uma região de resistência. Né? Olha lá, os preços chegaram, toda vez que os preços chegaram ali, eles encontraram vendedores. Por outro lado, aqui a gente tem uma região de suporte, né? Olha lá, que vem funcionando. Então, olha quantas vezes, né? Aqui chegou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, vendedores. Então, isso daqui é uma região de resistência. Por outro lado, aqui, olha, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco. Olha quantas vezes os preços entraram aqui e eles encontraram compradores. Então, essa região aqui é considerado suporte, tá bom? Então, veja, né? Eu não quero comprar numa região que tem vendedor e vice-versa. Ah, puxa, eu vou vender numa região que tem comprador? Não, né? Então a gente procura estar de olho nessas regiões de suporte e resistência. Então, uma vez, por exemplo, que os preços consigam vencer esse suporte, significa que aí os compradores eles não estão mais no controle dessa região. Quem passa a estar no controle, então, os vendedores. Então, eu vou procurar vender aqui abaixo e comprar lá em cima, acima dessa região de resistência. Se os preços conseguirem, né, romper essa resistência, significa que esses vendedores não conseguiram segurar o preço, tá bom? Então é isso o que vocês têm que ter em mente quando analisam suporte e resistência. Primeiro é identificar aonde essas regiões existem. Olha lá, se a gente olhar no passado, a gente vê que aqui era uma região de resistência, né? Olha lá, quando os preços conseguiram romper, foram embora, tá bom? Então pode ser que aconteça isso outra vez aqui em cima. Então, na análise técnica, né, quando a gente começa a ensinar, é muito importante vocês entenderem este conceito fundamental de suporte e resistência e também de tendência, tá? Então, uma das maiores utilidades da análise técnica é ajudar o investidor a controlar o risco de uma operação. No mercado financeiro, não é possível ter certeza sobre o futuro dos preços, né? Na renda variável, a gente nunca sabe. Portanto, o objetivo não é acertar sempre, mas limitar perdas quando o mercado se move contra a posição. Por meio da análise dos gráficos, o investidor consegue identificar níveis técnicos importantes como suporte e resistência, como a gente viu ali anteriormente, e regiões onde o preço encontra compradores e vendedores. Esses níveis servem como referência para definir até que ponto a operação ainda faz sentido. Com base nisso, o investidor pode estabelecer previamente um nível de saída da operação conhecido como stop loss. Caso o preço ultrapasse esse ponto, a posição é encerrada automaticamente, evitando que uma pequena perda se transforme em um prejuízo muito maior, tá bom? Então o stop loss, né, é aquela operação que serve para que você saia do trade e não tenha um prejuízo maior, né? Se a gente pegar com base nesse nosso exemplo, então a gente vê que aqui existe uma região compradora, né, que está segurando o preço. Então imagine que você comprou mais ou menos por aqui agora, tá?
Se o preço perder essa região, o que significa? Que os caras, os compradores que estavam segurando, te defendendo aqui, não tem mais força. Então é melhor, se você comprou aqui, você sair com essa pequena perda, né, do que correr o risco de ver isso aqui lá para baixo, né? Então, qual que é melhor? É sempre melhor uma perda, né? A primeira perda é sempre melhor do que uma perda maior. Então, o stop loss dessa operação de compra, por exemplo, seria abaixo desse nível aqui de suporte, que é onde os compradores estão defendendo o mercado nesse momento. Muito bem, então acho que você olhou esse gráfico e pode ser que nem todos tenham entendido o funcionamento dele. Então deixa eu explicar como é que funciona essas velinhas aí, o que elas representam, tá? Isso é chamado de gráfico de velas ou então de candlesticks, tá? Quando a vela é verde, significa que os preços abriram abaixo e fecharam acima. Então, o corpo dessa vela significa o preço de abertura e o preço de fechamento. O pavio para cima significa a máxima e a mínima daquele período. Então, ou seja, quando é uma vela que a gente fala um gráfico diário, significa que cada vela dessa representa o que aconteceu durante um dia. O preço de abertura e fechamento naquele dia, o preço máximo e o preço mínimo que os preços chegaram naquele dia específico. Quando é um gráfico de 5 minutos, por exemplo, isso representa esses referenciais de 5 minutos, ou seja, onde abriu e fechou nesses 5 minutos, qual foi o mais alto e o mais baixo, tá bom? Por outro lado, quando a vela é vermelha, significa que o preço abriu acima, né, no corpo da vela e fechou na mínima do corpo dele, tá? O pavio sempre representa máxima e mínima, isso não muda, independente da cor da vela, tá? Então isso te dá uma ideia mais ou menos do funcionamento do gráfico de velas. Então quando a gente olha aqui, né, a gente vê, por exemplo, que nesse dia específico aqui, o que aconteceu? Se é uma vela vermelha, significa que os preços abriram aqui e fecharam aqui, tá? A mínima do pavio foi o preço mínimo do dia e teve uma máximazinha um pouco maior do que a abertura ali. Vejam como vocês já entenderam o funcionamento. Por outro lado, né, se é uma vela verde, como essa daqui, significa que o preço abriu aqui, o preço fechou aqui, esse foi o preço mínimo do dia e esse foi a máxima do dia. Olha lá, então, como vocês já entenderam mais ou menos o funcionamento do gráfico de vela, tá bom? Indo mais adiante, vocês vão ver que cada vela dessa daqui, né, passa um sentimento diferente para a gente, né? Então, quando a gente tem uma vela maior assim, né, verde, que abriu na mínima e fechou perto da máxima, puxa, dá uma sensação de que os compradores estão no controle, eles estiveram no controle o dia inteiro. Olha como, né, enfim, exige a força compradora é muito grande, olha lá, né? Por outro lado, né, quando a gente tem uma vela assim, olha, onde os preços eles praticamente abrem e fecham no mesmo lugar, numa região de resistência, significa que existe incerteza, né? Mais uma vez, isso aqui é uma região de resistência, isso aqui é uma máxima histórica. Puxa, vai ter dúvida na máxima histórica? Não é bom para os compradores. Entenderam? Então vejam como cada vela dessa em um lugar diferente dá uma sensação em um contexto diferenciado. Mas a gente vai estudar isso daqui mais adiante, em outras aulas, em outros contextos, para que vocês entendam como funciona e como utilizar também a análise técnica na prática.